Tem uma pasta chamada relacionamento. Relacionamento é esta aqui. Tá, né? É. Então, no Power BI, vamos pegar as duas bases de dados. Primeiramente, a base de dados vendas, esta, vendas e esta. Vendas e devolução. São as duas bases de dados que vamos carregar, já? Vendas e devolução. Então, nós vamos obter dados, livro do Excel. Não podem pegar todas de uma vez, pessoal. Tem que ser sempre uma por uma, né? Lembra, né? Sim, sim. Kelvin, eu acho que vai ser um dos formadores, vai ser um dos formadores suplentes para o BI. Eu estou à procura de um formador suplente. Não, Ah? um formador de Power BI. Não, vou me capacitar, filho. Capacita-se. Já, Kelvin. Sim, sim, filho. Já. Para além das tuas atividades que Uhum. vai desenvolvendo, Uhum. já, é necessário. Sim, filho. Vou te testar daqui a pouco. Tá. Em abril, Uhum. tenho um encontro uma aluna. Ok, filho. É só uma pessoa. Fez a formação há algum tempo, mas só que parou. Ok. Parou. É basicamente, eu vou te dizer de onde vais começar. E aí, então vais poder trabalhar no sentido. Então é fácil. Isso, aliás, isso vai te fazer você mergulhar mais. Sim, sim. Lembra que Praticar. quem ensina aprende duas vezes. Aí mesmo vais buscar conhecimento mais a fim, mais a fundo, dominar, e vais ser senhor. Depois vamos combinar, já? Sim, filho. Sim. Então, pessoal, tem que ser uma por uma, né? Vamos pegar aqui, primeiro aqui a base de dados vendas, vamos abrir. Mas, professor, esse ficheiro, não sei se o do professor está diferente do que eu tenho Dá lá aqui. erro? Não, não. Ele aparece vendas 2024, vendas, devolução e reposição. Está diferente do Já, que o. não, eu que fiz eu não renomeei. Nesse caso, vamos pegar a vendas, Sim, o não o vendas 2024, só o vendas. só vendas, já, vendas e depois devolução. Ok. Já, vendas e depois devolução. Então, pegar aqui vendas, vamos transformar os dados. Né? Estando já aqui no Power Query, nós podemos ir pegar agora e para não nos atrapalharmos, esta planilha um nós vamos já renomear como sendo vendas. Né? Vendas. Agora, para poder pegarmos a outra, não é? É só irmos em nova origem, né? Nova origem, livro do Excel, e vamos pegar agora a base de dados de devolução. Devolução. Tá? Planilha um, ok. E esta, a outra, vamos chamar de devolução. Já? Carreguei então as duas planilhas.
Professor, o Excel da devolução está a dar erro. O Excel, é essa base de dados. Vou mandar outra, é? Sim, Fred. Alguns têm, por acaso, problema quando trabalham com essa base de dados. Pessoal, vou mandar. Uma está aqui. Não podemos carregar as duas de uma vez no Power BI, Power Query. Tem que ser uma de cada vez. Pegamos a primeira, esta aqui, chamamos de venda. A planilha um que é esta, chamamos de venda. Por quê? Até se nós virmos aqui no final, no tipo, vamos encontrar o tipo é venda. Para depois carregar a outra base de dados que é devolução, tem que vir aqui, nova origem, nova origem. Aqui não vai aparecer o botão de dados, porque já estamos dentro do Power Query. Assim sendo, é subirmos aqui em nova origem e aqui vamos selecionar a opção, a fonte de dados pretendida para irmos pegar a outra base de dados. Nós estamos a trabalhar com a base de dados em Excel, tá? Então está aqui, é só clicar aqui, livro do Excel e ir buscar a outra base de dados. Vamos ter assim duas vendas de evolução. O que é que eu vou pedir que vocês façam? Até para fins também de refrescamento. Os tratamentos que vão fazer nas vendas vão fazer igualmente nas devoluções. Então, vamos fazer duas coisas bem simples. A primeira vai ser, vão ajustar a coluna descrição produto, vão colocar as iniciais em maiúscula, apenas. Aqui, onde vocês estão a ver, no, eu estava fazendo um teste há algum tempo atrás, eu aqui apaguei. Então, aqui, onde está aqui, coloquem roupa, só para não ficar assim. Aqui tem que ser roupa, já? Vão Na substituir roupa. por no, vão substituir por roupas, tá? Para não ficar assim. Apenas isso. Depois, vamos fazer uma outra coisa. Olhem só, o custo unitário e o preço unitário está com ponto, mas o nosso separador decimal português não é ponto, mas sim vírgula, não é? Sim, Fred. Exatamente. Então, vocês vão fazer o tratamento dessas duas colunas e, mais o quê? Vão apagar a coluna tipo. Por que que eu vou apagar a coluna tipo? Porque eu já sei que essa base de dados é relacionada ao tipo. Vendas, não é? Então, essa coluna aqui não faz nenhum sentido, podem apagar. Então, o mesmo tratamento que vocês vão fazer nas vendas, farão também na devolução, que é ajustar a coluna de descrição do produto, custo unitário e preço unitário, vão ajustar essas duas colunas, mesma coisa, não é? E por último, vão apagar também a coluna tipo. Pessoal, eu vou dar a vocês 10 minutos para isso, no máximo, para nós fazermos ou avançarmos com o que nós pretendemos com o tópico da aula de hoje. Vamos lá, pessoal. É com vocês. Enquanto isso, vou tomar um chá enquanto vocês avançam, tá? Sim, está bem, professor.
Feito, caríssimos. Quase. Quase. Noção. Bem, o foco desse aula de hoje, bem, nós temos aqui a coluna vendas, não é? E o que eu pedi foi ajustar aqui a descrição do produto. Vamos colocar as iniciais em maiúsculo. Sim. Transformar, formato, todas as palavras em Mas, maiúsculas. Aqui também, agora aqui no custo unitário e no preço unitário, nós podemos resolver esse problema que é substituir o ponto por vírgula. Podemos fazer isso de duas formas. Uma delas é fazer a alteração da configuração regional, não é? sim. Que é selecionar a coluna, vir em alterar tipo e utilizar uma nova região. Alterar de português e colocar em inglês dos Estados Unidos, não é? A outra forma, se vocês quiserem, pode ser fazer uma substituição de valores, que é selecionar aqui a coluna custo unitário, até vou pegar já as duas, de uma vez. A custo unitário e preço unitário. Podem fazer também, uma opção B seria fazer também uma substituição de valores. Substituir Ah, valores, localizar ponto e substituir por vírgula. sim. Tá? Ok? Já está. Os pontos todos foram substituídos por vírgula, mas ainda permanece texto. Agora é Sim. só alterar o tipo para número decimal e resolve-se. Tá? Então aqui resolvemos dessa maneira. Já apaguei a coluna tipo. Pessoal, essas alterações eu fiz na tabela vendas. Vou na tabela Sim. de produção e vamos fazer exatamente a mesma coisa, que é aqui alterar, transformar, formato, colocar todas as palavras em maiúsculas. Seguindo, agora aqui poderia fazer a mesma coisa, só que, pronto, vou fazer de outra maneira, né? Vocês podem fixar. A outra maneira é utilizar região. Eu posso fazer colunas separadas ou fazer a mesma coluna, ou todas elas de uma só vez. Utilizar a região, essa é outra forma de fazer. Podem fazer a substituição de valores ou fazer deste modo. Tá? Tipo de dados, vão colocar número decimal, e a região não pode estar português porque o formato em que está os números não é português, mas sim americano. Então a região eu tenho que alterar de português para o inglês dos Estados Unidos. Está aqui, inglês dos Estados Unidos. Vai funcionar. Então, pessoal, repararam que eu fiz na devolução, eu fiz utilizando a região, mudando a região, e aqui nas vendas eu fiz o mesmo processo, só que eu usei o processo para fazer a substituição de valores. Mariano, faço qual? Depende de si. Avalia o que vai ser mais prático e fácil. Ou substitua os valores, ou faça a alteração das configurações regionais. Então, na devolução, nós também temos aqui no final mesmo, nós temos a coluna tipo. Vamos apagar, remover, tá? É isso. Sim. Pessoal, segurem aí. Vou fechar e aplicar, mas vocês não precisam fazer isso, não precisam. Eu vou fazer para poder mostrar-vos o problema que acontece, o erro que dá e por que que nós temos que fazer tratamentos de dados. Ou seja, por que que nós temos que fazer relacionamentos de tabelas. Vocês não precisam, por enquanto não precisam, já? Não precisam fazer o que eu vou fazer agora. Por enquanto, apenas acompanhem e vão tomar notas. E vão mesmo ter que tomar notas, tá? Porque é um pouco complexo. Nesse Sim. nível, nós vamos abordar
de forma muito intermédia e razoável, mas nos próximos níveis nós vamos mostrar-vos isso, podemos mostrar nos próximos níveis, nós abordamos isso com maior propriedade. Tá? O que que acontece? Olhem só, eu vou chamar aqui, dessa página um, vou chamar de vendas. Tá? Não precisam fazer comigo, só repito, tá? Prestem sua atenção, muita atenção mesmo, e tomem notas. Vendas, que eu vou chamar de devolução. Devolução. Minha gente, vendas e devolução. Eu vou pegar aqui nas vendas, eu vou pegar aqui um gráfico. Este, o gráfico de colunas agrupadas. Tá? Não se preocupem quanto a isso, porque isso nós vamos ter uma aula, vamos ter aulas específicas que nós veremos a quando da construção do nosso dashboard final. Está aqui o nosso relatório, eu tenho aqui 2 eixos, já vou, tanto na aula, a partir de segunda-feira, para a próxima semana, que é a última, nós vamos começar a falar sobre isso, não é? A quando da construção do nosso dashboard. Então, lembrando que eu tenho o eixo Y, não é? E o eixo X. Eixo Y, vertical, eixo X, horizontal. Eu vou abrir, tá, pessoal? Eu tenho aqui as duas tabelas. Um facto importante também a destacar é isso. Então, aqui as duas. Uma, duas. Tabela vendas e tabelas de evoluções. Eu carreguei as duas para dentro do Power BI. Tá? Eu vou manter, por enquanto, a tabela de evolução fechada. Eu vou abrir a tabela vendas. Quando eu abro a tabela vendas, eu consigo visualizar todas as colunas pertencentes à tabela vendas. Todas elas estão aqui. Categoria, tudo muito bem. Eu vou pegar a coluna ID da loja e vou levar para o eixo X, tá? E aqui é só clicar e arrastar. Bruno não, mas o Kelvin e o Michel fizeram Excel, tabela dinâmica. O processo aqui é o mesmo, pessoal. Clicar e arrastar, clicar e mover, clicar e arrastar, tá? Então é basicamente a mesma coisa até aqui. E no eixo Y, eu vou pegar a movimentação. Tá vendo? Movimentação. Eu vou arrastar a movimentação para dentro do eixo Y. Opa! Só que quando eu faço isso, eu deteto e encontro o primeiro problema. O meu gráfico está invertido, está de cabeça para baixo. Tá? Não pode acontecer isso. Alguém tem uma noção do porquê que isso acontece? Por que que os gráficos ficam invertidos? Isso aqui não é só um erro do Excel, nem do Power BI, é transversal. Alguém sabe me dizer por que que os gráficos estão virados de cabeça para baixo? O gráfico inicial, que o professor pode só mostrar sem os dados, só para eu conseguir ver uma coisa. Uhum. Esse foi o que o professor pôs, né? Tinha que estar assim, Ok. mas está assim. Porque acho que é porque falhamos no o, o eixo X, nós nomeamos mal os eixos, atribuímos de forma negativa os eixos, não? Hum, Não é por isso. até não, até não. É por uma questão bem simples, bem simples. Eu vou mostrar-vos aqui na vista de tabela, a visão da tabela, vou mostrar-vos aqui. Aqui nas vendas, não é? Nas vendas. Se vocês repararem aqui a movimentação, olhem só para a coluna movimentação. Está negativo. Todos os valores da coluna movimentação, menos 20, menos 10, menos 9, menos 8, está tudo com menos, 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 menos. É por isso que o gráfico fica invertido. Não pode. Sempre que eu trabalho com um valor negativo e eu levo para dentro do gráfico, o gráfico vai ficar invertido. Por quê, Mariano? Porque eu tenho aqui valores negativos. E por que que está negativo? Partindo do princípio que isso é uma base de dados de estoque, então vai estar negativo. Por quê? Sempre que há uma venda de produto, há um débito no estoque. Sim ou não? É. Eu tinha 5 garrafas d'água, vendi duas, saiu duas, ou seja, saiu, não é? Então, Sim. venda significa saída.
não é? É um produto que saiu do estoque. E por isso é Sim. que na movimentação você vai ver valores negativos, não é? Porque são produtos que saíram do estoque. Agora, por exemplo, devolução, reposição, são produtos que estão a entrar no estoque. Logo, eles entram positivo. É um crédito, é um valor que está sendo, é um produto que está sendo incorporado, colocado no estoque. Não é saída. Vendas é saída. Já devolução, reposição, são entradas. Então, mas não tem problema. Só para permitir nós visualizarmos aqui corretamente o nosso relatório, o que é que vocês podem fazer? Vou pedir que vocês façam, tá? Vou voltar aqui em transformar dados para voltar no Power Query, aonde vocês estão. Eu vos deixei aí, no mouse, tá? Fiquei mesmo aí. E o que vamos fazer é algo bem prático, tá? Pessoal, nós só vamos alterar essa coluna movimentação, fazer aqui uma pequena operação matemática para nós mudarmos o sinal. Apenas isso. É possível fazer aqui, pessoal. Lembram do recurso que nós temos aqui chamado de coluna personalizada? Lembram desse recurso? Coluna personalizada? É por aqui. É um recurso, é uma opção que nós temos e que nos permitirá fazer operações matemáticas entre colunas. Yeah? Pronto, então vamos vir aqui em coluna personalizada. Não precisam selecionar nenhuma coluna, tá? Então, como sempre, essa opção nos permite fazer o quê? Nos permite fazer a mudança do nome, ou determinar um novo nome. O nome vamos chamar mesmo de vendas, tá? Vendas, vendas. Vai ser o nome da nova coluna. Prezados, os valores dessa coluna movimentação estão negativos. E o que é que eu vou fazer? Eu vou localizar a própria coluna. Vamos localizar essa própria coluna aqui, que está com valores negativos. Vamos localizar a coluna movimentação. É só procurarmos aqui. Movimentação está aqui. Tá? É esta aqui. É essa. Esta aqui é essa, com valores negativos. Podemos dar duplo clique ou pressionar em inserir, tanto faz. E a operação é simples. É multiplicar toda essa coluna aqui, toda ela. Vamos multiplicar toda a coluna vezes menos um. Vezes menos um. Por que vezes menos um? A matemática diz que um, ó, a matemática diz que menos vezes menos é mais. Segundo a matemática, é isso. Menos vezes menos é igual a mais. Mais vezes menos é igual a menos. Menos vezes mais é igual a menos. Mais vezes mais é igual a mais. Mais vezes mais é igual a mais. Não é isso? Sim. Menos vezes menos é igual a mais. Não é? Matematicamente, isso é assim que funciona. Não é? Então, o que é que vamos fazer? Vamos multiplicar toda a coluna movimentação por um, por menos um. É só fazer isso. Movimentação vezes, aqui coloquem o asterisco, vezes menos um. Tá? Menos com menos é mais. Ok? E pronto, está aqui, pessoal. Esta é a movimentação anterior, com valores negativos, e esta é a movimentação atual, com valores positivos. Tá? Então, sendo, pessoal, esta aqui vocês apaguem. Apaguem a movimentação anterior, já não vamos precisar. Podem apagar, removam. E aqui, pessoal, está com ABC 123. ABC 123 é um tipo alfanumérico. É um tipo de dados sem formato específico e não pode estar assim, lembram? Então tem que fazer o seguinte: alterar o tipo, vão ter que definir. Como é um número, pode ficar um número inteiro, tá? Então eu vou deixar que
façam esse processo que nós acabamos de apresentar agora, para então podermos prosseguir, para podermos prosseguir. Quando terminarem, sinalizem então para eu poder prosseguir para o próximo nível. Sim. É. Ah, então, mas- Tá? Ok. Enquanto vocês avançam, eu vou pegar aqui um PowerPoint para, para facilitar na explicação. Tá? Vocês vão fazer apenas isso. Isso mudar. Vocês vão multiplicar a coluna movimentação vezes menos um. Tá? Deixa eu preparar aqui o meu PowerPoint. Então, pessoal, o que é que eu vou mostrar-vos aqui? O que é que acontece? Agora sim, sendo que eu fiz, tá? Isso não foi necessário fazer na devolução, pessoal. Lembram que na devolução a movimentação vai ser sempre valores positivos, porque entrou no stop, não saiu, entrou. Já nas vendas, só um minuto aí, pessoal.
Ok, pessoal, retomando então. Qual é o grande problema que está aqui, pessoal? Vou já mostrar aqui, você vai acompanhar o problema que está aqui, tá? Kelvin, pega aí, é importante que pegues. É aquela, só pega aí, Kelvin. Sempre. Ok, deixa eu pegar, não tem problema. Vamos lá. A questão aqui qual é, tá? Eu vou voltar. Será que eu já voltei? Não. Aqui, não é? Eu vou fechar e vou aplicar. Fechar e aplicar para ver agora como é que está. Bem, fechei, apliquei. Agora, o que é que eu vou fazer? Posso. Bem, por que que deu erro aqui no nosso gráfico? O nosso gráfico aqui deu erro porque Faz movimentação. já não chama-se mais aqui no X, já não é mais soma de movimentação, porque eu apaguei essa coluna quando Sim. criei a coluna vendas. Então, vou apagar, posso apagar, e vou trazer de volta aqui vendas para o eixo Y. Agora tá. Vamos ver, pessoal, como é que agora ficou bem? O gráfico tem que ficar assim, tá? Tem que ficar assim, não de cabeça para baixo. Então, viram que sempre que trabalhar com valores negativos, o gráfico vai ficar invertido. Então, eu vou colocar aqui alguns valores, etiquetas de dados, são esses números, e eu vou fazer a questão de aumentar. Será que está a gravar a aula? Eu estou sempre a cometer aqui, eu vou usar para gravar, sim. Pelo sempre certificar bem. Pois bem, então, o que eu vou fazer é pegar aqui, vou só aumentar aqui os valores, tá? Não se preocupem porque vamos ter, a partir da próxima aula, quando vamos começar a construir o projeto final, nós vamos vir aqui em detalhe, tá? Então, eu estou mesmo só a passar assim rapidamente, que é para vocês poderem visualizar o que está acontecendo e o porquê vamos fazer o que vamos fazer. Então, pessoal, eu tenho aqui, em termos de venda, eu tenho aqui as lojas aqui embaixo, loja B, loja C, loja A, loja D e loja E. O que é que nós estamos a ver aqui, Mariana? Nós estamos a visualizar as quantidades de vendas ocorridas em cada loja. Ou seja, na loja B, quanto se vendeu? Na loja B vendeu-se 3.711. Na loja, na loja C vendeu-se 3.328. Na loja A vendeu-se 2.428. Na loja D vendeu-se 2.119. Na loja E vendeu-se 1.216. Então, eu estou a ver, loja a loja, a quantidade de vendas ocorridas, realizadas, loja a loja. Tá? O mesmo eu farei para a devolução. Na devolução, vou criar um outro gráfico. Eu mesmo até. Tá? Eu mesmo gráfico. Tá? Criar aqui um novo gráfico. Está aqui o gráfico, aumentar um pouquinho. Tenho dois eixos, eixo X e eixo Y. Vou fechar a tabela de vendas, tá? E vou abrir a tabela de devoluções. Então, na tabela de evoluções, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou pegar o ID da loja e vou arrastar para o eixo X e vou pegar a movimentação e vou arrastar para o eixo Y. Ok. Está aqui o nosso gráfico. Aqui não tive aquele problema que tive com as vendas, porque aqui todos os valores da movimentação estão positivos. Eu vou colocar etiqueta de dados, tá? São esses valores, são os rótulos de dados. E eu irei também aumentar o valor aqui. Pronto. Vamos lá ver. Agora, em termos de devolução, nós temos na loja B, a primeira, quanto devolveu-se? Houve quantas devoluções? 499 devoluções ocorreram na loja B. Na loja C, houve 444 devoluções. Na loja D, 340 devoluções. Na loja A, 315 devoluções. E na loja E, ocorreram 211 devoluções. Prezados, se nós trabalharmos assim, com gráficos separados, não há problema nenhum. Podemos manter como está. Só que, dependendo da necessidade do cliente, da necessidade do chefe, do departamento, da área de negócios, eles podem pretender visualizar no mesmo gráfico, fazer uma análise das vendas versus devoluções.
pode surgir a necessidade de fazer-se uma análise em uma visão bidimensional, porque até agora eu só consigo analisar unidimensional, uma única dimensão, tá? Eu só consigo ver a devolução e ponto, ou consigo ver a devolução ou a venda e ponto. Agora, será que eu não posso visualizar no mesmo gráfico, ter uma visão bidimensional? Aí está o segredo. É aí que nós temos que fazer uma engenharia. É daí que nasce o conceito de modelagem de dados, ou, se pretenderem, relacionamento de tabelas. Quando é que nasce esse conceito? Quando é que nasce essa necessidade? Nasce a necessidade de os gestores, o cliente, o consumidor final visualizar no mesmo gráfico o quê? Duas visões diferentes, sendo que as informações estão em tabelas distintas. Eu tenho uma tabela vendas e eu tenho uma tabela de evolução. São tabelas distintas. Logo, se eu pretender compilar, visualizar no mesmo gráfico as duas informações distintas, eu tenho que relacionar essas duas tabelas. E por isso é que aqui nessa área vista do modelo, vocês vão visualizar. Aqui eu tenho uma tabela vendas e eu tenho uma tabela devolução, tá? São tabelas distintas, mas nós temos que criar um artifício para poder relacionar essas duas tabelas. Pessoal, olha o que é que eu vou fazer agora, para vocês visualizarem. Prontos. Imagina agora o seguinte cenário. Eu estou nas vendas, tá? Nas vendas. E o chefe vai dizer: Olha, Mariano, no mesmo gráfico eu quero visualizar como foram as vendas e as devoluções em cada loja, tá? Na mesma loja, analisar duas informações na mesma loja, na mesma dimensão. Então, o que é que eu vou fazer? Já tenho aqui as vendas, tenho aqui a loja é BCADE, para todas elas, BCDAE. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tentar fazer. Vou pegar agora, já tenho aqui as vendas, as quantidades, e vou nas devoluções. Vou pegar agora a movimentação e vou arrastar para o eixo Y, aqui. Ok, aí está. A intenção foi qual? Fazer uma análise bidimensional, não é? Analisar na mesma loja como foi em termos de vendas e como foi em termos de devolução. Vamos ver. Na loja B, qual foi a venda? A venda são os azul, é o azul mais claro e a devolução é o azul mais escuro, tá? Na loja B, aqui, a primeira loja B, a B, qual foi a venda? 3.311. Qual foi a devolução? 1.109. Será? Vamos ver. Na loja C, venda 3.328. Devolução 1.109. Opa, está repetido. Loja A, qual foi a venda? 2.428. Devolução 1.109. Loja D, venda 2.119. Qual foi a devolução? 1.100 ou 1.809. Voltou a repetir. Loja E, qual foi a venda? 1.216. Devolução volta a repetir 1.809. Ou seja, se repararem com atenção, 1.809 repete aqui, repete aqui, repete aqui, repete aqui e repete aqui. Mas, pessoal, olhem só uma coisa que eu vou mostrar-vos. Isso é nas devoluções, né? Por que que ele está a repetir? Ah, que eu não preciso fazer isso. Deixa eu fechar aqui o Excel. Quem é esse 1.809? Não podia vir aí. Por que que não? Se nós abrirmos na loja de evolução, não é. Na loja de evolução, olha só, é 211, 315, 340, 444, 449. Então, Mariana, por que que ele está a trazer aqueles 1.809? Já explico. Aqueles 1.809 é o total de tudo. Ou seja, o 1.809 é 499 mais
444, mais 340, mais 315, mais 211. Quanto é que deu? 1809. Esse 1809 é que está a trazer aqui 809. para todos os gráficos. Está vendo? Ou Em seja, termos de evolução, sim, 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 é isso, sim, Bruno. O que é que na prática, por que é que está acontecendo? O que é o que está somatório das acontecendo? vendas vai ser a devolução? Não Como? percebi. O somatório das lojas a nível de venda, o diferencial vai ser o valor total das vendas, vai ser o valor das devoluções para todas as lojas? Não, o que está a acontecer aqui é que, como eu juntei duas informações de tabelas distintas no mesmo gráfico, o Power BI não está a conseguir filtrar. O que é que tinha que Ah, fazer? Ele tinha que pegar os 1.809 e ok. repartir. Loja E foi X, DX, AX, CX e BX. Dos 1.809 é o total. Agora, ele o que que faria? Ele iria filtrar e distribuir em cada loja quanto houve de devolução. O que ele fez aqui. O que ele fez aqui. Ele aqui o que que fez? Ele pegou os 1.809 e repartiu por cada loja. Olha, loja X foi isso, loja C foi isso, loja D foi isso, loja A foi isso, loja E foi isso. O total da loja B, loja C, loja D, loja A, loja E é 1.809. Então, esse 1.809 está a trazer aqui, tá? Repetidamente, porque ele não está a conseguir fazer filtro. E isso deve-se ao facto de as tabelas que eu estou a trabalhar, a tabela de evolução e a tabela venda, não estão relacionadas. Se não estão relacionadas, eu não posso criar nada em comum, porque elas não estão a conversar. Elas têm que conversar, elas têm que estar modeladas, têm que estar relacionadas. Só assim eu consigo unir informações de uma tabela e da outra. Tá? É o motivo pelo qual nós vamos fazer agora o processo de relacionamentos. Mas antes, vocês têm que tomar nota do seguinte: quando falamos sobre relacionamento de tabelas, existem dois conceitos importantes. Eu vou pedir que tomem nota. Eu tenho aqui uma tabela. Vou ter uma tabela aqui, vou ter uma outra aqui. Tá? Vocês vão ter dois conceitos. Vão ouvir um conceito chamado de tabelas fato, uma tabela dimensão. Tabelas fatos, tabela dimensão. Todo projeto de BI, todo projeto de BI, as tabelas são chamadas ou fato ou dimensão. Tá, pessoal? Ou fato ou dimensão. As tabelas são ou fato ou dimensão. Ou elas são tabelas fatos, ou elas são tabelas dimensão. Vocês têm que, tanto ao sair dessa aula, vocês têm que ter essa capacidade de discernir. Abre um projeto, vos manda um projeto BI e consiga distinguir. Isso é uma tabela fato, isso é uma tabela dimensão, tá? Pelas seguintes características que eu vou mostrar-vos. Primeiro, pessoal, tabelas fato. O que é que elas apresentam? As tabelas fatos apresentam um fato que ocorreu. Pensa assim, fato, fato que ocorreu. Um cenário, por exemplo, um cenário, um evento, uma ação, por exemplo. Pensa assim, tabelas fato são tabelas que apresentam, por exemplo, cenários, eventos, ações, tá? Por exemplo, vamos lá pensar. Venda, venda.
Venda é um fato que ocorreu. Entende? Uhum. Devolução. Devolução é um evento, é um fato que ocorreu. Mas reposição. Reposição também é um fato que ocorreu. Mas produção, tá? Produção também é um evento. Produção é um cenário. Produção é um fato que também ocorreu. Também faz parte das tabelas fato. Então, não precisam memorizar isso. Só pense o seguinte: fato é tudo que ocorreu. São eventos, são cenários, são ações, tá? Que ocorreram. Venda, devolução, vai lá. Mas o quê? Mineração, extração, formação. Por exemplo, formação. Boa, formação. Formação. É um fato? É. Por que que é um fato, Bruno? Por que que formação é um fato? Será que o Bruno está aí? Tá. Michelson, por que que, por exemplo, formação é um fato? Porque o evento que ocorreu nesse É um momento é evento. evento. É um evento. Então, Sim, formação é um evento. Se é um evento, é um fato que ocorreu. Então, a única forma que vocês têm de memorizar logo isso, nossa, isso é sério, eu perdi, só eu perdi, eu como queria ver o Bruno, perdi o meu rascunho. mas se o professor voltar atrás, não dá. Não sei, será? Deixa eu ver aqui. Nada, não dá. Não dá. Não sei se o Bruno está aí, pessoal. O Bruno está sem o microfone, o Bruno está sem a câmera. Não sei mesmo se está aí, Bruno. É importante que esteja. Isso é muito importante. A esse nível, nós não abordamos. A esse nível, vocês vão ver de forma introdutória, mas se verem, se abraçarem para os próximos níveis, vocês vão ver de forma mais abrangente. Então, mas é muito útil pegar isso, muito útil mesmo. Tá? Não sei, Bruno, se está aí. Se chamaram no Bruno, está mesmo aí? Pronto, vamos seguir. Tá? Aqui, tô aqui. Só agora, Bruno. Não, estava aqui. Foi só. Não. Se tivesse o Bruno, iria responder. É importante, Bruno. Ignora os que estão aí fora de casa, sei que vocês estão no ambiente familiar e é muito desafiante, reconheço isso, mas em todo caso, pessoal, ou fecham-se no quarto, na sala, evitem mesmo ser incomodados, porque mínimo detalhe vocês perdem logo. Minimíssimo detalhe, perdem logo. Tá? Isso é muito Mariana, importante, pessoal. desculpa só interromper. Então, aqui é um fato, deixa lá ver Aham. aqui, que é um fato. ah, Vamos, aqui é um fato, não é? Aqui é uma dimensão. Dimensão. Pronto, fato e dimensão. Então, fatos são cenários, eventos, né? Por exemplo. E o exemplo foi venda, é um evento, produção, são eventos, formação, é um evento, logo uma tabela fato, exploração, por exemplo, são ações, tá? E o que são tabelas de dimensão? Já as tabelas de dimensão são tabelas, elas são vulgarmente chamadas tabelas características. São tabelas características. Ou seja, nas dimensões, você vai encontrar as características dos itens, dos elementos contidos na tabela fato. Ou seja, os itens que compõem a tabela fato, eles têm características. E é daí que nascem as tabelas dimensões, que são tabelas de características. E vocês vão perceber mais daqui a pouco. É... Deixa eu só pegar aqui uma outra.
um outro slide. Onde é que está? Pronto. Deixa eu pegar aqui isso. Vamos lá ver na prática. Eu vou deixar vocês um exercício para vocês fazerem no final de semana, me enviarem no sábado ou domingo. Pronto. Sobre isso mesmo. Pronto. Deixa eu pegar aqui mais uma. Imaginem agora o seguinte cenário. Eu tenho aqui venda. Imaginem o seguinte, eu tenho aqui venda. Ok, imagina que eu tenho venda. Aqui uma venda. Já, venda. Aqui vai ser a nossa tabela de venda, tá? Tabela de tab venda, tá? Tabela de venda. Logo, venda para nós é uma tabela A venda fato ou é dimensão? fato, fato. Fato, uma tabela fato. Fato. Isso. Fato. Eu vou ter duas tabelas de dimensões. Vocês vão saber por quê. Eu vou ter aqui uma tabela, uma aqui e a outra aqui. Uma eu vou chamar de tabela tab vendedor. Tá? Vendedor. Tá? E a outra eu vou chamar de tabela, por exemplo, loja. Tabela loja, pode ser tab loja. E posso ter também uma tabela chamada de produto. Embora vai ser pequena, vou colocar aqui embora é pequeno as fontes. Essa tabela vai chamar-se produto. Tab produto. Produto. Já? Assim. Pronto. Os modelos de dados é assim, funciona assim. Funciona assim. Pensem em uma tabela de venda. Que informações nós podemos encontrar dentro de uma tabela de venda? Ou seja, para ser mais explícito, quais são as colunas que eu vou encontrar dentro de uma tabela de venda? As colunas. Eu vou encontrar, por exemplo, o ID do vendedor, Preço. dependendo da tabela, há tabelas que podem encontrar o preço do produto, mas antes vou colocar a data da A venda. data. Posso encontrar o preço do produto, o preço do produto. Se eu encontrar o preço do produto, eu vou encontrar também o ID do produto, Do ou produto. código do produto, melhor, código Produto. do produto. Os produtos têm código, código do produto. Posso encontrar A origem do produto. como? A origem do produto. Made in. Não, Qual é o não, a país? origem não. Pega isso, a Não? origem não, mas pega só. Guarda essa informação que pegaste, Bruno. Eu posso encontrar mais o quê? Por exemplo, o nome do produto, Ah, o ID da loja em que o produto foi comercializado, uhum. é, mais o que, mais o que, mais o que, mais o que, mais o que. O IVA. Posso até encontrar o IVA, o nome do vendedor, posso ou não, depende, posso ou não, mas não vou colocar, por exemplo, não vou colocar, ou até posso colocar, pronto. Há tabelas que traz nome do vendedor,
e, por exemplo, prontos. Yeah. Ok. Deixa eu ver se consigo aqui separarmos isso. Aqui, aqui, aqui está aqui uma, aqui outra e prontos. São todas, pessoal, são colunas, tá? Vou meter aqui um também, tá, tá. Então, pessoal, essas são possíveis colunas que você vai encontrar em uma tabela de venda. Então, tabela de venda é uma tabela fato, porque é um fato que ocorreu. Já as tabelas vendedor, loja e produto não são tabelas fatos, são tabelas dimensões. Então, isso aqui para nós é uma tabela. Vou meter isso aqui DIN. Vocês podem ver muito DI, por exemplo, DIN. Tá? Estou só aqui colocar uma abreviação e assim vocês vão saber. Isso aqui é uma tabela de dimensão, tá? Isto aqui é uma tabela dimensão, também. Isto aqui é uma tabela também dimensão. Ok. Agora, a pergunta que você deve estar fazendo é, Mariano, mas por que vamos ter tabela de dimensões e fato ao mesmo tempo? Por quê? Por quê? Porque, pessoal, porque não é possível, não é recomendável, olha só, não é possível, até possível é, mas pronto, mas não é recomendável, não é profissional, não é correto, não é, enfim, nós temos todas as informações numa única tabela. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer com que uma só tabela tenha todas as informações. Pensem comigo. Imaginem que se na tabela de venda eu tivesse todas as informações sobre os vendedores. Porque eu tenho aqui o ID do vendedor. Mas é curioso, porque vocês podem me perguntar, Mariano, ok, o ID desse vendedor, até vou colocar aqui, prontos. O ID desse vendedor, por exemplo, é 0000-AB. É o ID dele, tá? Por exemplo, 00-ID. É o ID, né? O código de identificador único. É o ID desse vendedor, está aqui. E vocês podem perguntar, mas então, Mariano, pensem comigo. Se na tabela de venda eu tivesse todas as informações de cada vendedor, como é que ficaria? Eu tenho que ter uma tabela auxiliar, uma tabela que compõe todas as características dos itens, dos elementos da tabela de venda ou da tabela fato, por exemplo. Não é correto eu colocar na tabela de venda, por exemplo, o salário do funcionário. Hã? Pense ainda assim. Sim. Você não vai encontrar numa tabela de venda, por exemplo, informações como, por exemplo, ID do vendedor. Eu vou ter aqui uma tabela de vendedor. O nome do vendedor, eu vou ter. O nome dele, eu tenho que saber. O e-mail dele, não acha? O e-mail, o telefone dele, a morada dele, o salário dele, a data da contratação, por exemplo, mas ah, o estado civil, entre outras. Pessoal, pense agora em todas essas informações que estão aqui, eu colocar também na tabela de venda. Como é que ficaria? Quantas colunas nós teríamos? Muitas. Hã? Muitas.
Atenção, pessoal, que isso seria para cada vendedor, porque a minha loja pode ter 50 vendedores. Você está a imaginar como é que a tabela seria muito pesada? E por isso é que nós temos que dividir. Por isso é que, em termos de esquema, nós temos que fazer uma divisão, pessoal. Nós temos que ter tabelas fatos, são tabelas de ocorrência, tabelas de ações, e temos que ter tabelas dimensões. As tabelas dimensões, você vai encontrar as características, tá? As características de cada elemento, pessoal. Por aí, por exemplo, o mesmo está acontecendo com a tabela vendedor. Agora, se eu for na tabela de loja, eu só tenho aqui o ID da loja. Mas que loja é? Qual é a data da fundação da loja? Aonde está localizada a loja? Quem é o supervisor da loja? Hum? Qual é a meta dessa loja? Qual é o nome dessa loja? A localização dessa loja? Essas informações todas eu não vou encontrar na tabela de vendas. No mínimo, no máximo, que você vai encontrar na tabela de venda é o ID da loja. Agora, eu tenho que pegar aquele ID para rastrear que loja é. Então, é aqui que você vai encontrar na tabela de loja, por exemplo. Aqui você vai encontrar o ID da própria loja, o ID, o ID da loja, tá? O nome da loja, a data da fundação, por exemplo, da loja, o endereço da loja, o supervisor dessa loja, tá? Vamos ver, não é? Os vendedores dessa loja. Ou seja, assim, todas as informações que eu quiser saber da loja, eu não vou encontrar na tabela de venda, eu tenho que ter uma tabela específica, chamada, por exemplo, de loja. Lá eu vou encontrar todas as informações, todas as características da loja. Agora, por exemplo, produto. O que é que eu vou encontrar na tabela de produto? Na tabela de produto, eu tenho que encontrar informações mais específicas sobre o produto. Eu aqui vou encontrar, por exemplo, o código do produto. Aqui também encontraria o código, não é, do produto, se abreviar. Aqui vou encontrar o nome do produto, a quantidade, o custo de cada produto, tá? O valor de cada produto, o fornecedor, o seu estoque, né? A origem, tá? Por isso que eu disse, Bruno, segura essa informação origem. Mas o quê? A data de validade, a data de Ok. emissão, né? E a data de validade. Prezados, o esquema, o modelo de dados é assim que funciona. Tá vendo? Ou seja, nas tabelas de venda você nunca vai encontrar todas as informações necessárias. Não. Você vai encontrar informações resumidas. Agora, se quiseres mais informações relativo a cada uma das informações que tens lá, tens que procurar a tabela específica. E é por isso que há tabelas fatos e tabelas dimensões. Agora, pessoal, mediante a isso, nós podemos criar aquilo que nós falamos, chamamos de relacionamento de tabelas. Que é o quê? Que é agora o elemento que eu vou fazer o quê? A relação. Porque eu agora preciso fazer com que essas três tabelas, quatro, não é? Conversem. A tabela venda, a tabela vendedor, a tabela loja e a tabela produto, todas elas têm que conversar, têm que estar relacionadas. E como é que eles vão ser relacionados? Através de um elemento que se chama chave. Escrevam isso. Chave. E eu vou marcar para vocês as chaves. Isso é uma chave. Isso é uma chave. Isso é uma chave. Isso está aqui, é uma chave.
Isso que está aqui é uma chave e isso que está aqui é outra chave. Em suma, as chaves são elo. É o elo de ligação, é o elo de conversação de uma tabela com a outra. Então, pessoal, se nunca tiveram ouvido falar, vocês vão ouvir falar de duas chaves. Existe, isso até podem tomar nota também, existe chaves primárias e existe chaves estrangeira, tá? Por exemplo, aqui, vou meter como outra cor, tá? Por isso que eu disse que a aula de hoje vai ser, é a última aula de tratamento de dados e que seria bem exaustiva por causa disso. Aqui eu vou colocar com uma outra cor, espera aí, um verde. Pessoal, ok. Aqui, ela é estrangeira. Aqui, a chave chama-se estrangeira. Aqui, a chave também é estrangeira. Estrangeira. Aqui, a chave é primária. Tá bom? Aqui é. Tá, vamos meter só um pé, já, pessoal? Assim, já vão dar conta, né? Pé, aqui é primária, já? Aqui é primária. Aqui é primária também. Aqui também é primária. Também é primária. Aqui também é primária. Muito bem. Então, por que que é primário, primário, primário? Porque são tabelas principais. Os vendedores, eles têm o seu código. As lojas têm o seu próprio código. Cada produto tem o seu próprio código, tá? Quando acontece uma venda, o meu código vai aparecer na tabela de venda. Então, na tabela de menção, as chaves são primárias. Nas tabelas fatos, as chaves são estrangeiras. Escrevam isso. Assim sendo, existem elementos em comum. Pessoal, chaves são todos os códigos que normalmente não podem se repetir. Os nomes repetem-se. As idades repetem-se. O salário repete-se. Mas existem elementos que nunca serão repetidos. O número de série não se repete. O número do bilhete de identidade, o teu número do bilhete de identidade não se repete. Ninguém em Angola tem o mesmo número do veículo que você tem. Logo, BI, por exemplo, é uma chave primária. Número de matrícula para os carros. Número de matrícula é uma chave primária. Tá? Não existe o mesmo veículo, não existe mais de um veículo com o mesmo número de matrícula. Não pode existir. Para a Unitel, por exemplo, os nossos números telefônicos são chaves primárias. Número de passaporte, os códigos são normalmente chaves primárias. Por quê? Não se repetem. As pessoas podem ter o mesmo nome, igual a pessoas que têm exatamente os mesmos nomes. O que é que os diferencia um dos outros? É que uns têm um código, outros têm outro código. Numa empresa, 5 vendedores podem ter os mesmos salários, podem ter os mesmos nomes, podem ter os mesmos e-mails, ou quase os mesmos e-mails, enfim, ou podem ter as mesmas moradas, podem entrar na mesma data de contratação, mas nunca terão os mesmos IDs, os mesmos códigos, pessoal. Então, tudo que é código acaba sendo chaves. Então, na tabela dele, ele é primário, na tabela da outra, ele é estrangeira. Então,
tabela de vendedor é uma tabela específica, a própria tabela original lá, ela é primária. Imagine que um código, em função da tabela que vai estar, vai ganhar uma nomenclatura. É, por exemplo, imagina um ser humano, imagina um angolano ou um ser humano. Tanto, o ser humano no seu país de nascença, ele é nativo. No outro país, ele é estrangeiro. É a mesma pessoa, só que ele vai ganhando nomes, vai ganhando nomenclaturas em função do lugar onde estiver. Tá? Por exemplo, eu, Mariano, há lugares que eu sou funcionário, há lugares que eu não sou funcionário, há lugares que eu sou professor, mas há entidades que eu não sou professor. E também você, dependendo do lugar em que você esteja, você ganha um nome. Mais ou menos isso. Tá? É um exemplo assim bem terra-terra, mas é isso. O código é o mesmo, pessoal. Não deixe de ser o código. O código é o mesmo. Só que em tabelas diferentes, ele ganha uma nomenclatura diferente também. Tá? Então, se eu tivesse que relacionar agora as tabelas, eu posso. Por que que eu posso? Porque as tabelas possuem elementos em comum. Se não haver elementos em comum, eu não consigo relacionar uma tabela com a outra. Assim sendo, na prática, na parte final, se eu tivesse que relacionar, o que é que eu faria? Era só pegar. Pronto, eu tenho aqui o ID do vendedor. O ID do vendedor, eu vou linkar com o ID do vendedor que está aqui. Pronto. Eu tenho aqui o quê? Código do produto. Código do produto, vou linkar com o código do produto que está onde? Que está aqui. Isso. O ID da loja, tá aqui o ID da loja. Eu vou linkar aonde? Não posso linkar com esse, nem com esse. É ID da loja com ID da loja. Código do produto com código do produto. ID do vendedor com ID do vendedor. É assim que eu estabeleço a minha relação. E para terminar, e passamos na parte prática, há um último fator. Há um último fator. Qual é? As chaves primárias não se repetem. As chaves estrangeiras se repetem. Códigos primários, chaves primárias não admitem repetição. Já as chaves estrangeiras pode se repetir. É meio confuso, mas não. É só pensares de forma lógica. Imaginem que o código, que esse ID do vendedor 00AB é meu, Mariano. Eu sou o vendedor dessa loja. Se eu realizar 5 vendas hoje, o meu ID vai aparecer na tabela de vendas 5 vezes. Por quê? Porque eu fiz 5 vendas. Se amanhã eu realizar 10 vendas, quer dizer que cada linha vai trazer o meu ID. Cada linha é o meu ID, cada linha é o meu ID. Por quê? Se eu realizar 10 vendas, quer dizer que o meu ID vai aparecer na tabela de vendas 10 vezes. Tá? Mas na tabela específica, que é a tabela de vendedores, não pode se repetir, é exclusivo. Já nas tabelas de vendas, não, eles podem se repetir, porque um vendedor pode fazer mais de 1000, mais de 100, quantas vendas for necessário. Então, o que é que vai acontecer? Cada vez que ele vender, ele vai entrar no sistema, vendeu, vai sair a fatura. No sistema vai assinalar a ID do vendedor que realizou aquela venda. Eu não sei se eu tenho aqui uma fatura, mas, pessoal, no início nós vimos isso. No início da nossa abordagem, nós vimos que o que acontece normalmente nas faturas, aparece lá o nome de quem fez, de quem realizou a operação. E isso é importante, porque sempre que haver uma venda, o ID do vendedor, do operador de caixa, vai aparecer. Então, por isso é que as chaves estrangeiras, eles repetem-se quantas vezes forem necessários. Pessoal, eu vou fazer uma fotografia nisso e vou mandar no chat, tá? Para vocês poderem também. Só é um pouco complexo, eu entendo. No início é mesmo um pouco complexo, mas não se preocupem que num segundo nível, que é o nível avançado, vocês conseguem. Com mais exemplos, mais e mais e mais exemplos, vocês conseguem pegar isso, tá? Então, não se preocupem. Eu vou dar, por acaso, por isso que eu vou deixar uma tarefa para vocês poderem identificar o que é uma tabela fato e poderem criar um relacionamento com vocês mesmos, tá? Só um minuto, eu vou improvisar. E nós não temos, como não temos, nessa estrutura não tem, vamos improvisar uma, ou seja, vamos criar
uma tabela intermediária. E que vai ser uma tabela, para nós, vai ser uma tabela dimensão, tá? Vai ser uma tabela intermediária. Mas, repito, há projetos que você vai trabalhar aqui no banco de dados, já está estruturado, porque isso normalmente já vem estruturado. Tabelas fatos, tabelas de dimensão. Está tudo misturado. Você que vai ter que claramente distinguir. Ah, isso aqui é um fato, isso aqui é uma dimensão. Isso é um fato, isso é uma dimensão. Então, nesse modelo não tem. Mas eu vou mandar para vocês no exercício já tabelas prontas. Já uma tabela fato e já uma tabela dimensão. Vocês só vão ter que numerar, ou nomear e relacionar. Só isso, tá? Mas como no nosso exemplo aqui não tem tabela fato ou não tem tabela dimensão, vamos criar. E é rápido, pessoal. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Em uma delas, qualquer uma delas que estão aqui, vocês vão duplicar. Botão direito, clicam aqui, cliquem em duplicar, tá? Duplicar. Pronto, está aqui. Duplicar. Gerou uma. Pode ser qualquer. Pode ser ou as vendas ou as devoluções, tá? Dupliquem só. E quando duplicarem, botão direito, clicarem em duplicar. Só selecionar aqui. Após a duplicação, vocês vão mudar o nome. Ao invés de se chamar F devolução, vocês vão mudar o nome, vão chamar D minúsculo, D loja. Por quê, Mariana? Porque loja é uma tabela de dimensão. Porque eu posso ter as características todas de uma loja na sua própria tabela loja. Então, F devolução, F vendas, F devolução e D loja. É a nossa terceira, passa agora a ser a nossa terceira tabela. O que que estamos a fazer? Estamos a improvisar, estamos a criar uma tabela intermediária, tá? Ok? Por quê? Porque o relacionamento não é feito entre tabelas fatos. O relacionamento é feito de uma tabela dimensão com uma tabela fato. Ok, pessoal. Agora, vamos fazer um filtro. Vamos selecionar a tabela de loja. Clique na tabela de loja. Aqui na base, menu base. Vocês vão vir aqui em escolher colunas. Escolher colunas, tá? Esse recurso escolher colunas é como se fossem ocultar colunas no Excel, tá? Não, nós não vamos apagar, só vamos ocultar algumas colunas, tá? Então, cliquem aqui na de loja, venham para base e escolher colunas. E aqui, pessoal, nós vamos desmarcar todas, com exceção do ID da loja. Por quê? A descrição do produto não pode ser uma chave primária. A categoria não pode ser uma chave primária, porque existem várias categorias de patents. A subcategoria também não pode ser uma chave primária. Os custos, muito menos. Preço, muito menos. Então, olhando para essa estrutura, a única tabela que se adequa para nós e ser uma chave primária é só o ID da loja, que está aqui. Porque o ID da loja está tanto nas vendas como nas devoluções. Então, o que é que eu vou pedir? Vocês vão desmarcar tudo, selecionar todas, desmarquem todas e marquem apenas o ID da loja. Marquem apenas o ID da loja, apenas o ID da loja. Desmarquem tudo e marquem apenas o ID da loja. Pois ok. Ok. Atenção, não apagamos, apenas mantivemos a coluna, tá? Escolhemos apenas uma. Isso é como se fosse ocultar na prática. Ou apagou mesmo, pronto. Tá? Ocultou, saiu do modelo. Tá? Pronto. Podemos assim considerar como vidas. Mantivemos apenas a coluna ID da loja. Então, pessoal, aqui poderiam ter outras colunas. Mas nós temos aqui apenas uma, tá? Que vai ser o ID da loja. Por que que nós escolhemos o ID da loja? Porque se vocês forem nas vendas, você vai encontrar nas vendas, olha, o ID da loja está aqui, nas vendas. Se for nas devoluções, vai encontrar também o ID da loja aqui, tá? Entretanto,
a uma das premissas que nós vimos, é chaves primárias não podem ser repetidas. Então, vou selecionar aqui o ID da loja, selecionem. Vamos ver aqui em reduzir linhas, remover linhas, e vou encontrar aquela opção que vimos anteriormente, remover duplicados. Removam os duplicados. Então, minha gente, na prática, só temos quantas lojas na prática? Uma, duas, três, quatro, cinco. Na prática, só temos 5 códigos referente a 5 lojas. Mas, Mariano, eu vi que na tabela de vendas as lojas estão a se repetir. Olha aqui. Está a repetir. Olha a loja C, repetir várias vezes. Olha a loja A, repetir várias vezes. É normal, porque chaves estrangeiras podem se repetir. Chaves primárias não podem se repetir. Na prática, só são 5 lojas. Ou seja, quando as vendas foram feitas na loja A, apareceu lá loja A. Quando a loja A voltou a vender, apareceu loja A. Então, pessoal, é normal que aqui se repitam, mas na própria tabela só são 5. Por isso é que aqui nós vamos remover os duplicados. Então, conceituadamente, aqui são chaves primárias, tá? Estão a ver? São valores exclusivos, nada que repete. Estamos a criar, tá? Mas temos que obedecer os parâmetros. São chaves primárias, nada que se repete, tá, pessoal? Aqui não tem nada a se repetir. Agora, se eu for na tabela de vendas e na tabela de devoluções, aqui eles repetem-se. Olha só, repetem-se. Aqui também, na devolução também repetem-se. Porque uma loja pode fazer várias vendas. Uma loja pode ter várias devoluções. Então vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Sempre que haver uma venda na loja A, aparece loja A. Houve uma venda na loja A, aparece loja A. Amanhã houve 5 vendas na loja A, então a loja A vai aparecer 5 vezes. Se haver 50 vendas na loja D, então a loja D aqui vai aparecer 50 vezes. É assim que funciona. Então, pessoal, o que vão fazer é exatamente isso, tá? Vão duplicar, como duplicamos, vão remover os duplicados também. Aqui, base, reduzir linhas, remover linhas, e vocês vão clicar em remover duplicados. Depois disso, pessoal, é só clicar agora em fechar e aplicar. Tá? Vão fechar e aplicar. Agora podem fechar e aplicar. Depois disso, fechem e apliquem. Eu tenho aqui vendas, devolução. Vou criar mais uma outra página. Vou chamar de vendas mais devolução, que é agora a junção. Aqui tem vendas, só vendas. Aqui é só vendas. Tá? Aqui é só vendas, só vendas. Aqui vai ser só devolução. E aqui vai ser a junção das vendas e das devoluções. Então, pessoal, depois de clicar em fechar e aplicar, vocês vão vir aqui, nessa lateral. Aqui, tá? Aqui. Vamos clicar aí, porque é a área específica para a realização da modelagem. Aqui, tá? Tá?
Tá, pessoal? Esta parte também temos que fazer, né, professor? Ok, podem sim. Fechem, apliquem. Ok. Depois de fechar, aplicar, pronto. É só virem aqui, nessa área aqui. Aqui, nesse quadradinho aqui, vou montar aqui mesmo. Tá? É só clicarem aqui. Tá, aqui. Tá. Só tenham atenção, porque nós estávamos aqui. Essa aqui é a janela da vista de relatório. Aqui é vista de tabela. E aqui na terceira opção é vista do modelo. Então, é aqui, pessoal. Aqui, devolução, eu vou colocar embaixo. Vendas embaixo também. E o de loja em cima. Tá? Pessoal, isso aqui é que se chama relacionamento de tabelas. Isso é muito útil. Tá? Relacionamos. Normalmente, o Power BI vai conseguir, ele próprio vai criar essas linhas, esses relacionamentos, tá? Porque ele observa o modelo e logo detecta que há uma semelhança e há uma possibilidade de conexão. Logo ele clica. Mas eu vou remover para fazer com vocês. Vou apagar, é só selecionar aqui em cima e clicar em eliminar, eliminar aqui. Aqui também vou clicar em eliminar e vou eliminar. Tá, pessoal? Isso podem fazer. Então, o que é que vão fazer? Depois disso, podem também eliminar. Se não eliminar, é só fazer o seguinte: clicar, por exemplo, tá aqui, a ID loja daqui, a ID loja daqui, a ID loja daqui, a ID loja daqui. Então, como é que eu faço agora para relacionar uma tabela? Evite. Este código é semelhante com quem aqui? Com quem? Com categoria? Não. Com código? Não. Com custo unitário? Não. Com esse? Não. É semelhante com este aqui. Então, larga. Pronto. O que é que vai te dizer? Olhem só. O que é que vai te dizer? Vai te dizer o quê? A de loja, coluna I de loja, está a se relacionar com I de loja da tabela de evolução. Tá? Então, o tipo de cardinalidade é de um para muitos. É só clicar agora em guardar para efetivar e já está. Olha essa linha que ele fez, ligou daqui para aqui. Então, aqui é a mesma coisa. ID loja, aqui na ID loja, nessa coluna, é semelhante a quem? Quem é comum? É este código. Então, este código aqui ele é estrangeiro, aquele é primário. Então, eu vou pegar daqui e vou arrastar, colocar em cima deste. Assim. Novamente, essa pop-up está a dizer, Mariana, você está a juntar da D loja a coluna I de loja, da F vendas a coluna I de loja. O tipo de cardinalidade é de um para muitos. Ok? É só clicar agora em guardar, fazer um teste. Tá, pronto, está aqui. Façam isso, pessoal, e eu já passo para a última explicação. Tá? Podem fazer isso aí, pessoal. Eu vou fazer isso.
é só unir um com o outro, um em cima do outro. Tá, pessoal? Depois disso, só confirmar. Então, pessoal, feito o relacionamento, agora é só testar. Testar, é só testar. Né? Tá feito aqui, pessoal? Então, qual é o tipo de relacionamento que temos aqui? Como nós vimos, é de um para muitos. Então, atenção aqui, pessoal. Esse relacionamento funciona assim. O asterisco significa muitos, muitos ou vários, tá? Muitos ou vários, o asterisco. E o um significa único, 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 não é? É um relacionamento de muitos para um para muitos. Então, aqui eu tenho muitos, deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho muitos, aqui eu tenho um. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho muitos. Como é que eu faço uma leitura? É que muitas devoluções podem ser feitas numa loja. Uma loja pode fazer várias ou muitas devoluções. Por isso esse asterisco aqui e esse um aqui. Da mesma maneira, uma loja pode fazer várias vendas. Várias vendas podem ser feitas numa loja. E por que que aqui eu tenho muitos? Aqui eu tenho muitos. Porque nas tabelas fatos, os códigos se repetem. Nas tabelas, dimensão é único. Então, isso é uma leitura clássica que vocês podem fazer deste modelo, esse esquema. Só isto anteriormente só era feito por arquiteto de banco de dados. Isso é um conceito avançado que eu estou a dar aqui a esse nível para vocês terem o conhecimento de que como funciona e vocês terem bases para vocês criarem um projeto, tá? E isso, é claro, isso aqui é muito mais usado nos projetos, nos grandes projetos. Há projetos com uma só tabela, normal. Há projetos com duas, com três tabelas. Depende tudo da magnitude do projeto. E aqui já é um intermediário que eu estou a passar em relação a esse tópico de modelagem de dados para que vocês consigam, caso estejam a trabalhar com um projeto micro ou médio, já consigam dar resposta, né, pegando aqui esses conceitos. Então, pessoal, eu posso agora testar. É só vir aqui em vista de relatório e vou testar. Como é que eu vou testar? Vou pegar aqui colunas agrupadas, está aqui a coluna agrupada, tá? E pronto. Eixo Y, eixo X. Né? No eixo Y, vou levar as vendas, tá? Levei as vendas, está aqui as vendas no eixo Y. Na tabela de vendas, vou fechar, vou para a tabela de evolução, vou abrir, vou para movimentação, vou pegar a movimentação e vou levar para dentro do eixo Y também. São valores. Ok. Vendas em azul mais claro, devolução em azul mais escuro. Agora, no eixo X,
eu já não vou levar nem o ID da loja da devolução, nem o ID da loja das vendas. Eu vou levar o quê? O ID da loja da nossa tabela que acabamos de criar, que é a tabela intermediária, que é a nossa tabela dimensão. Vou pegar agora o ID da loja e vou arrastar para dentro do eixo X. Tá feito, pessoal. Agora é só olharem. Olha aí os números. Agora já filtrou. Já consigo ver. Na loja B, houve 3.711 vendas e 499 devoluções. Agora sim. Na loja C, houve 3.328 vendas e 444 devoluções. Na loja A, 2.428 vendas e 315 devoluções. Na loja D, 2.119 vendas e 340 devoluções. Na loja E, 1.216 vendas e 2.211 devoluções. Isso é uma análise bidimensional, uma análise em duas dimensões. Como é que isso está a ser possível, Mariana? Porque a tabela devolução e a tabela vendas, eles agora estão a conversar. Tá, pessoal? Eu também vou mandar para vocês. Essa aula ficou muito complexa, não se preocupe, porque eu vou mandar essa aula para vocês ainda hoje. É sobretudo essa aqui, tá? Porque eu quero que vocês façam o trabalho, o exercício. Então, se for complexo, não se preocupem. É só voltar a abrir a aula. Eu vou mandar no link privado do YouTube. Assim que converter para o computador, vou carregar no link agora, mandar para vocês. Acompanhem, assistam duas vezes, se necessário, e vocês serão capazes de fazer isso a brincar. Vou mandar para vocês uma base de dados e eu vou querer que vocês analisem e façam os relacionamentos. Mas para isso, terão que analisar o que é uma tabela FAQ, o que é uma tabela de dimensão, tá? Os códigos. Só aqui um parênteses, pessoal. Dependendo da nomenclatura, vocês podem ver o ID, o código. Não se preocupem, tá, pessoal? Não precisam ter os mesmos, as colunas não precisam ter os mesmos nomes. Só tem que ter os mesmos valores. Ah, por exemplo, ID 001, código 001. Ok, tá bom. Esse dá para juntar com esse. Não, mas aqui está ID, aqui está código. Então não é igual. É, tá, pessoal? O mais importante não é o nome das colunas, mas sim os valores, tá? Se numa tabela você encontrou o nome ID, na outra encontrou o código, só é a mesma coisa. O importante é o nome, ou são os valores, não é o nome lá da coluna, tá? Não se preocupe quanto a isso. Então, pessoal, eu vou pedir que, não sei se eu consigo fazer até aqui, tá? Mas a aula já está bem, bem alta, são agora as 8h27. Então, se puderem avançar, avancem e depois mandem para mim o resultado no WhatsApp mesmo, tá? A aula vai carregar daqui até uns 15 minutos ou 20, vai baixar para o meu PC e eu automaticamente carrego no link privado do YouTube, mando para vocês dentro de instantes, tá? Vou mandar também as duas bases de dados que eu quero que vocês analisem e façam esse relacionamento e mandem também as imagens no meu WhatsApp, não, podem mandar mesmo lá no grupo, para nós poder acompanhar a dinâmica, tá? Então, pessoal, agora tá bem. Ele está agora a filtrar em cada loja. Consigo ver devoluções versus vendas. Então, qual seria, por exemplo, uma informação para essa tabela, só para concluir, tá? Seria fazer o seguinte, colocar aqui um título, tá? Você faz aqui um ajuste bem rápido, pessoal, tá? Bem rápido mesmo. Eixo X, não quero o título. Eixo Y também não quero o título, tá? Aqui. Vou colocar um título, vai ser, seria o quê? Análise de venda versus de análise de venda versus devolução por lojas. Já? O que é que eu faria? Vou colocar aqui um fundo, põe aqui um fundo assim azulado, tamanho aqui, quanto 18, centralizado, com a cor do texto branco. Olha, ficaria assim. Aí está, pessoal. Agora
vão se tornar, sim. Isso, Valença, como é que está, pessoal? Bom, essa vai ser a dinâmica na próxima aula. Não podem atrasar e não podem faltar, tá? Porque a dinâmica da próxima aula é essa. É começar a montar os nossos dashboards. Então, por favor, não atrasem mesmo. Então, ok. Tá aí. Mas, pessoal, um gráfico clássico. Perfeito, vou colocar sombra. Olha só. Tá aí. Um gráfico perfeito para ser incorporado no dashboard. Ah, análise de venda versus devolução por lojas. No mesmo gráfico, estou a analisar duas coisas, vendas e devoluções. Tá? Vou também fazer aqui um print para vocês poderem ver, para animar o grupo, porque está muito triste, acho. Tá, vou mandar aí para vocês. Pessoal, por hoje é isso. Por hoje é isso. Vou deixar aqui o exercício para vocês fazerem, tá? Para fazerem. Assistam a aula quantas vezes for necessário para poderem apanhar. Vou mandar a aula, mandar esses prints e durante o final de semana é algo rápido. Vocês vão analisar e vão montar vocês mesmos os relacionamentos, tá? Mariana, essa aula vais mandar para nós? Essa eu vou mandar para vocês, sim.